A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos, passando aqui mais uma vez para falarmos da palavra de Deus. Quero agradecer a todos que estão aí curtindo, comentando, compartilhando, a você que está nos seguindo, a você que tem aí nos ajudado no nosso crescimento aqui através da plataforma. Muito obrigado de coração. Quero deixar uma palavra para os irmãos que se encontra aqui em 1 João, capítulo de número 4, verso de número 11, que diz assim: amigos, se foi assim que Deus nos fez, ou se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos amarmos uns aos outros. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos amarmos uns aos outros. Dentro desse texto de 1 João, nós estamos vendo aqui o apóstolo fazer uma forte declaração, ou uma autodeclaração. E significa, na prática, dar um testemunho, ou testemunhar. Porém, o testemunho que o apóstolo João aqui está dando não é um testemunho qualquer, mas um testemunho de autoidentificação. Ele começa o texto dizendo: amigos, se foi assim que Deus nos fez, ou se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos amarmos uns aos outros. A pergunta que se faz dentro desse texto é por que temos tanta dificuldade de amarmos uns aos outros. Nós estamos vivendo num mundo onde os filhos estão tendo dificuldade de amar seus pais, onde os pais estão tendo dificuldades de amar seus filhos, aonde o marido tem dificuldade de amar sua esposa, aonde a esposa tem dificuldade de amar seu marido. Nós estamos vivendo num mundo aonde o amigo tem dificuldade de amar o outro amigo. O colega de trabalho tem dificuldade de amar o outro colega do trabalho. E quando nós estamos em dificuldade para amar, para demonstrar sentimento, logo nós estamos dispostos e hábitos a fazer qualquer coisa de ruim para prejudicar aquela pessoa. Porque o que nos impede de fazer o mal para aqueles que estão à nossa volta é exatamente o ato de nós amarmos, o fato de nós estarmos amando aquela pessoa. Mas quando nós não estamos amando, quando nós não temos sentimento por aquela pessoa, a primeira coisa que nós perdemos é o ato de compaixão. Isso é, nós não conseguimos ter compaixão das pessoas. E a partir do momento que você não consegue ter compaixão das pessoas, você é capaz de fazer os maiores e mais terríveis atos de crueldade. Quando se falta amor, se falta basicamente tudo. Automaticamente você perde completamente o respeito e a preocupação com aquela pessoa. Porém, aqui o autor diz: amigos, se foi assim que Deus nos fez, ou nessa tradução, assim que Deus nos amou, então amemos nós também uns aos outros. Aqui o apóstolo João está dizendo: Deus nos amou com defeito, Deus nos amou com erros, Deus nos amou com falha, Deus nos amou com muitas coisas negativas e contrárias. Se Deus nos amou
e nos amou por inteiro, com os nossos defeitos, por que que nós não podemos amar as pessoas que estão à nossa volta também da mesma forma? Por que que eu preciso achar alguém perfeito que se encaixe no meu estilo, no meu modelo de pessoa, para que eu venha amar ele? Por que não amar ele ou amar ela apenas por amar? Como ela é, como ele é, do jeito que é e pronto. Por que procurar algo que não existe? Porque aqui diz que Deus, ele amou assim. Então nós devemos também amar uns aos outros. Deus não mandou que eu tirasse os meus defeitos para me amar. Ele apenas me amou. O que ele disse para mim foi: a partir do momento que você passar a se relacionar comigo, Sandoval, você precisa mudar algumas coisas da sua vida. Porque eu não concordo com alguns hábitos seus, com algumas práticas suas, mas nesse primeiro momento eu te amo do jeito que você está. Porém, você não vai poder ficar do jeito que você está. Você precisa evoluir, você precisa melhorar. E é isso que muitas vezes nós não entendemos. Nós estamos procurando pessoas certas, pessoas corretas, pessoas perfeitas, aonde não existe. O que ele disse aqui é: amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos amar uns aos outros. Deus nos amou assim, com defeito, com falhas, com dificuldades, mas a partir do momento que ele me amou e amou você, e nós demos espaço para ele, ele consertou os nossos defeitos. E nessa noite, eu quero dizer para você que Deus quer consertar os seus defeitos, para que você possa viver um relacionamento pleno com Deus. Mas para isso acontecer, você precisa amar como Deus nos amou, sem procurar a perfeição. A perfeição é adquirida no convívio, não é no momento que você encontra. A perfeição, ela é trabalhada, é um processo. Ela não é um dom, não é um carimbo que você chega e coloca e pronto. É um processo que é desenvolvido a dois. Você nunca vai conseguir ser perfeito para dois vivendo em um. Para ser perfeito para dois, você tem que ter dois. Então coloca isso no teu coração e deixa Deus lhe abençoar. Deus abençoe a todos, ficam na paz, dando certo, querendo Deus. Amanhã estamos de volta, em nome de Jesus.